Olá pessoal! Há muito tempo atrás, numa terra longínqua, havia 4 homens que estavam na época de acasalamento, ou lá como é que isso funciona no ser humano, e estavam desesperados por casar com algumas das 6 mulheres que ainda se encontravam solteiras. O problema é que nem todas as mulheres estavam dispostas a casar com um marmanjo qualquer. Por exemplo, a Aurora só aceitava casar com o William, o Igor ou o Zacarias. A Blandina só queria o Igor ou o Zacarias. E por aí fora. Este diagrama aqui representa com que homens cada mulher aceitaria casar. Ora, a primeira coisa que estes 4 homens queriam saber era se havia a possibilidade de todos eles se casarem, tendo em conta as restrições impostas pelas mulheres e o facto da poligamia não ser permitida na altura. Então, eles dirigiram-se lá ao matemático da Terra e perguntaram: olha, ó matemático, é possível nós casarmos todos com uma mulher diferente ou vamos ter de fazer pedra, papel, tesoura? E o matemático respondeu: estejam descansados, plebeus. O teorema de Hall garante que todos vocês se podem casar. E os homens perguntaram: teorema de quem? Ao que o matemático respondeu: é muito simples, basta verificarem que, dado um qualquer conjunto de homens, existem pelo menos tantas mulheres dispostas a casar com algum deles. Por exemplo, se olharmos para o conjunto formado pelo William, Xavier e Zacarias, verificamos que eles estão unidos à Aurora, Blandina, Elvira e Frederica. Portanto, temos 4 mulheres dispostas a casar com estes 3 homens. Outro exemplo, se considerarmos o conjunto formado pelo William e pelo Xavier, notamos que estes 2 homens estão unidos a 3 mulheres. Portanto, há novamente pelo menos tantas mulheres do outro lado quanto homens no conjunto que consideramos. E isso verifica-se para qualquer conjunto de homens. O teorema de Hall garante que esta é uma condição necessária e suficiente para a existência de um emparelhamento destes 4 homens com 4 mulheres. Os homens acenaram com a cabeça, a fazer de conta que tinham entendido, e dirigiram-se ao padre lá da terra, que ia ser o responsável por decidir quem é que ia casar com quem. Mas cada homem também tinha as suas fêmeas preferidas, e então cada um deles ia tentar subornar o padre para os casar com a sua parceira favorita. Por exemplo, o William estava disposto a pagar 10 besuntas, a besunta era o nome da moeda lá da terra, 10 besuntas se o padre o casasse com a Aurora e 5 besuntas se o padre o casasse com a Frederica. Já o Xavier dava 20 besuntas pela Elvira, etc, etc. Ora, obviamente o padre queria organizar os casamentos de forma a ganhar a maior quantia de dinheiro possível. Então ele dirigiu-se ao matemático e disse: olha, eu quero que tu me digas quem é que eu devo casar com quem de forma a ganhar a maior quantia de dinheiro possível com os subornos. O matemático analisou a situação e respondeu: é muito simples, basta seguires um algoritmo ganancioso. Ou seja, vais escolhendo sucessivamente os casamentos que te dão mais lucro, sem criar conflitos com o que já tinhas escolhido antes. E o padre perguntou: pode explicar-me isso como se eu fosse muito burro? E o matemático respondeu: claro que sim, meu calhau com 2 olhos. Então, o casamento que te dá mais lucro é o do Zacarias com a Aurora, com o qual ganhas 30 besuntas. Por isso, tu vais casar esses 2 marmanjos. A seguir, os casamentos que te dão mais lucro são os de 25 besuntas, entre o Igor e a Aurora, ou o Zacarias e a Frederica. Mas tu já casaste quer a Aurora, quer o Zacarias. Por isso, tens de partir para os casamentos de 20 besuntas. Podes então casar o Xavier com a Elvira e o Igor com a Blandina.
A seguir vêm os subornos de 15 besuntas. Mas estes envolvem pessoas já casadas, por isso passamos para os de 10 besuntas. Infelizmente, também já nenhum deles é compatível com os que temos até agora. Aqui o padre já estava a ficar preocupado. Quer dizer, não davam os de 15 besuntas, não davam os de 10. E se os de 5, por algum infortúnio, já envolvessem pessoas que tinham sido casadas? Como é que ele ia arranjar o quarto? Mas felizmente o padre olhou para a lista de novo e apercebeu-se que, em último lugar, poderia casar o William com a Frederica. Respirou então de alívio, agradeceu ao matemático, mas ficou intrigado. Por que motivo teria aquela abordagem funcionado? E será que não dava mesmo para ganhar mais dinheiro? Enfim, ele confiou no matemático e foi lá rezar o Pai Nosso. Passado algum tempo, todos estes casamentos tinham sido realizados e a Camila também aproveitou para casar com a Doroteia porque tinha sido recentemente homologada a lei que permitia o casamento homossexual. Entretanto, estava o matemático a preparar-se para ir de férias para as Maldivas, quando de repente lhe bate à porta o calceteiro da terra e diz: "Matemático, eu preciso da tua ajuda." Como sabes, as estradas deste reino sempre foram feitas de terra batida. Mas olha, de repente o governador lembrou-se e quer que eu construa estradas de pedra de forma a que seja possível ir de qualquer casa a qualquer outra casa, circulando somente em estradas de pedra. E o matemático disse: "Olha, meu amigo, eu sou matemático, não nasci para andar aí a assentar pedra, embora até ganhasse mais dinheiro a fazer isso do que a ser matemático, mas pronto, por isso tu vais ter de te desenrascar sozinho." Ao que o calceteiro respondeu: "Oh nabo, não é isso que eu te vinha pedir. O que eu queria era que tu me dissesses que estradas é que eu devo construir de forma a pavimentar o menor número de estradas possível, porque isto aqui de andar a assentar pedra faz doer as costas como o caraças." O calceteiro mostrou então ao matemático um diagrama com os comprimentos das estradas em terra que uniam as várias casas. O objetivo era selecionar estrategicamente apenas aquelas estradas necessárias para empedrar, de forma a minimizar a distância total que teria de ser pavimentada, cumprindo a exigência imposta pelo governador. Entre quaisquer duas casas tem de existir um caminho em pedra que vá de uma até à outra. O matemático pensou um pouco e disse: "É muito simples, basta seguires um algoritmo ganancioso, ou seja, vais pavimentando sucessivamente a estrada mais curta, desde que não cries ciclos." E o calceteiro perguntou: "O que é que quer dizer com isso de não criar ciclos?" E o matemático explicou: "Por exemplo, se tu já tiveres construído estas duas estradas, então não vais ser idiota ao ponto de construir esta aqui, uma vez que já tens um caminho em pedra ligando estas três casas. Por isso, tu não precisas desta terceira estrada para nada." E o matemático começou a explicar em detalhe o tal algoritmo ganancioso que o calceteiro devia seguir. Tu começas por escolher a estrada mais curta, esta aqui que tem 2 km. A seguir a essa, a estrada mais curta é a que tem 3 km. Depois viria a estrada com 4 km. Mas essa estrada é supérflua, uma vez que cria um ciclo em forma de triângulo, portanto tu não a vais pavimentar. As estradas mais curtas, a seguir a estas, são as que têm 5 km e podes escolher qualquer uma delas, digamos esta aqui. Depois ainda ficas com outra estrada de 5 km, mas acrescentá-la criaria novamente um ciclo. E também não podes pavimentar a de 6 km, pois terias novamente um ciclo em forma de quadrilátero. Por isso, vais ter de escolher empedrar a de 7 km. Agora, como podes verificar, já é possível viajar entre quaisquer duas casas por estradas em pedra e garanto-te que assim pavimentarás a menor distância possível. O calceteiro disse: "Muitíssimo obrigado, matemático. Há algo em que eu possa ajudar para retribuir o favor?" E o matemático respondeu: "Olha, só se me quiseres ajudar a preparar as malas que eu vou levar para as férias." O matemático explicou-lhe então que um dos sacos serviria exclusivamente para transportar latas de atum e duas delas eram de 100 gramas,
Uma era de 150 gramas, outras duas de 200 gramas e uma de 500 gramas. Mas o saco só tinha capacidade para levar 750 gramas. Por isso, as latas não cabiam todas. Então, o matemático disse que queria encher o saco com a maior quantidade de atum possível sem ultrapassar o limite. O calceteiro arregaçou as mangas e disse: "Isto é muito simples, basta seguires aquilo a que tu chamaste de algoritmo ganancioso. Se queres levar a maior quantidade de atum possível, então tu começas por colocar no saco a lata com maior capacidade, que é a que tem 500 gramas. A seguir a essa, a que leva mais é a de 200 gramas, por isso junta-a ao saco. E pronto, olha, agora já não cabe mais, vais ter de te contentar com 700 gramas de atum." Mas o matemático não ficou satisfeito. Tirou as latas todas para fora e disse: "Oh meu caramelo, um exercício de matemática por dia não sabes o bem que te fazia. Então tu não vês que se eu colocar duas latas de 200 gramas, uma lata de 150 gramas e duas latas de 100 gramas, eu consigo preencher o saco todo e levar 750 gramas de atum? Bem melhor do que os teus 700 gramas. Vai ser ganancioso ao raio que te parta." O calceteiro irritou-se, pegou na picareta, esventrou o matemático, desmembrou-o e deu-o a comer aos porcos. Não estavam à espera deste final, pois não? Eu sei, eu sou basicamente o Quentin Tarantino. A moral da história é: os algoritmos gananciosos são muito fáceis de compreender e na maior parte dos casos são bastante eficientes. Em cada passo, uma pessoa olha à volta e faz o que parece ser melhor naquele momento. O problema é que nem sempre os algoritmos gananciosos encontram a melhor solução para um problema. Às vezes até fornecem a pior solução possível. Por isso, matematicamente, como é que nós podemos garantir que um certo algoritmo ganancioso vai resolver da melhor maneira um certo problema? Que estrutura poderá ter um problema de otimização para que um algoritmo ganancioso forneça a melhor solução possível? Isso, meus caros, são cenas do próximo episódio. Até lá!